João 15, versículo 1. Até o versículo 5. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Senhor meu Deus, pedimos que o Senhor nos dirija, nos dê sabedoria nesta manhã, fale ao nosso coração, para que nós possamos viver o teu propósito e a tua vontade gloriosa, Pai. Quebramos toda dúvida, repreendemos toda incredulidade, em nome de Jesus. E recebemos do Senhor, Pai, a palavra, a verdade, a fé, o amor que vem da presença do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, esses dias todos, desde a virada do ano, a gente tem orado e declarado que este é o ano dos sonhadores. Diga comigo, ano dos sonhadores. E eu quero voltar um pouco nesse assunto e concluir com algo novo, especial, que Deus tem para nós nesta manhã. Mas primeiramente eu quero perguntar, quando falamos de sonhador, quem é que para você na Bíblia foi o maior sonhador? Quem é o maior sonhador nas Escrituras? Vamos lá, não escutei só alguns falar. Quem é o maior sonhador na Bíblia? José. Vamos ver se de fato é José o maior sonhador. Durante todos esses dias nós falamos muitas coisas sobre sonhos, sobre sonhadores, sobre José. Por exemplo, a Bíblia fala que José teve sonhos e contou esses sonhos para os seus irmãos. E nesses sonhos, Deus estava colocando José numa posição de autoridade sobre os irmãos, sobre os pais. E uma coisa muito marcante para mim nos sonhos de José, refletindo nos sonhos de José, é que todo sonho é uma garantia, primeiro para a pessoa que tem o sonho, de que ela vai viver aquele sonho e aquela promessa de Deus. Diga, o sonho é uma garantia para mim sobre o futuro que Deus preparou. Então, era uma garantia para José sobre o que Deus faria no futuro dele. Era uma garantia para ele sobre aquilo que Deus estava fazendo. Também os sonhos são uma garantia para os outros. José contou para a família dele, para os irmãos, contou para o pai dele sobre os seus sonhos, porque Deus estava mostrando para Jacó que tinha planos na vida de José, para ele não acreditar numa circunstância, para ele não se abalar quando acontecesse algo que tentasse dizer o contrário dos seus sonhos. Os irmãos de José chegaram lá com a capa, com a túnica de José, que era uma peça única, uma roupona bonita, de várias cores, que era especial, feita pelo pai, comprada pelo pai, que era Jacó, especialmente para José. Aquela roupa era a marca registrada de José. Num belo dia, os irmãos dele chegam com aquela roupa toda ensanguentada, amassada, toda suja de sangue, dizendo: pai, olha aqui, essa roupa é de José, pai. Contando uma história, uma mentira para o pai. Eles sabiam que era
garantia, mas está enganando o pai. Pai, essa roupa é do José. Encontramos aí no caminho, será que um animal selvagem matou o José? E aí Jacó chorou, Jacó ficou de luto, pranteou, acreditou que José estava morto. Mas era uma mentira, era uma circunstância. Quantas vezes o diabo traz uma circunstância mentirosa, ou uma tempestade no copo d'água, e a pessoa se desespera e acha, então agora vai acabar tudo, não vai ter mais jeito, mas não passa de uma tempestade no copo d'água, porque Satanás age assim, para enganar, para confundir. Se Jacó tivesse acreditado no sonho de José, e se lembrado dos sonhos que Deus deu a José, no dia daquela mentira, aquele sonho era uma garantia para Jacó que José não estaria morto. Mas ele acreditou que José estava morto. Quantas vezes o diabo nos engana, porque a gente para de olhar para o que Deus já falou para a gente, porque você para de crer e se esquece daquilo que Deus já prometeu para você. Então os sonhos, as promessas de Deus são uma garantia para nós e são uma garantia para os outros, de que Deus vai fazer o melhor, não importam as circunstâncias, não importa. O sonho também, Deus nos dá sonhos, não são exclusivamente para nós, mas são para abençoar os outros. Sonhos que Deus deu para José era para abençoar e era para salvar muitas vidas lá na frente. Ele salvou uma nação da fome. Ele salvou todo o Oriente Médio, Egito, Israel, Jordânia, Arábia, todas aquelas nações ali que passaram por 7 anos de seca. Imagine o que é 7 anos de seca. Deus usou José com uma estratégia para cuidar de tudo nos 7 anos de prosperidade, para depois ter o que comer nos 7 anos de crise. Então, sonhos para abençoar os outros. Deus dá sonhos para a gente ajudar outros a realizar sonhos, e enquanto a gente realiza sonhos dos outros, Deus vai realizando o nosso. Enquanto José realizou o sonho de Faraó, Deus realizou o sonho de José. Porque sonhos não são egoístas. Uma palavra que a Bíblia fala no livro de Gênesis é sobre o sonho do padeiro e o sonho do copeiro. Como era o sonho do padeiro? 3 cestos de pães e produtos de padaria sobre a sua cabeça. Ou seja, era um sonho egoísta, materialista. O que ele fazia, a obra das mãos dele, dominavam os seus pensamentos, a sua mente e a sua vida. O sonho dele era só com aquilo que ele fazia. O que dominava a vida dele era o interesse pessoal e egoísta. E o que aconteceu com o padeiro? Faraó cortou a cabeça dele. Quem vive correndo atrás de sonhos egoístas, deixando de lado os sonhos especiais que Deus deu para abençoar muitos, perde a cabeça, perde a direção, perde a razão, se perde no meio do caminho porque não enxerga mais nada. Mas o sonho do copeiro foi muito diferente do sonho do padeiro. O copeiro sonhou que ele estava diante de uma videira. Diga comigo, diante da videira. E ele estava com a taça do faraó na mão, e ele enchia a taça do faraó, espremendo aquelas uvas, daqueles ramos da videira, ele espremia da videira e servia ao faraó. Olha o sonho do copeiro, diante da videira. Nós lemos já João 15, você já está fazendo uma ligação. E ele servia o que vinha da videira para o faraó. Quem tem sonhos que vêm de Jesus, recebe de Cristo para servir a humanidade, estes serão honrados e abençoados por Deus.
Deus honrou o copeiro e restabeleceu o copeiro para a sua função de estar ao lado de Faraó, para servir. Ser um sonhador é ser alguém chamado para servir. E uma coisa que Deus tem falado muito ao meu coração neste ano, é que não é o ano dos sonhos, os meus sonhos vão se realizar, é o ano dos sonhadores, porque tem a ver com a pessoa. O sonhador é fundamental para que os sonhos de Deus se realizem. A vida do sonhador é fundamental. Fale para quem está do teu lado, Deus se importa com a sua vida, com a sua maneira de viver. Você lê as epístolas de Paulo aos Efésios, aos Colossenses, aos Filipenses, aos Tessalonicenses, você vê como a Bíblia fala da maneira como a gente vive, que o vosso modo de viver, que a maneira como vocês vivam agrade a Deus. Então, como tem que ser a vida do sonhador? Tem que estar de acordo com a palavra de Deus. José era um sonhador, e a Bíblia diz que ele era santo, ele fugia do pecado, ele se abstinha do pecado, da prostituição, ele fugiu da mulher de Potifar que estava assediando José. Fugiu do pecado, rejeitou, ele recusou. Tem que recusar, fugir, abandonar o pecado. José era uma pessoa extremamente leal e fiel ao seu pai, à sua família, ao faraó, ao Potifar, quando ele era escravo de Potifar. Um homem leal, fiel. Sonhador tem que ser uma pessoa leal. Sonhador não é aquele que sonha e ri na frente e abraça, ó, estamos juntos, mas por trás ele é desleal e traidor, não. O sonhador é leal, é fiel. O sonhador tem vida com Deus. Como é que José interpretava os sonhos das pessoas que tinham sonhos? Porque ele tinha vida com Deus, e ele dizia, as interpretações são de Deus. E por que Deus dava as interpretações para José? Porque ele tinha comunhão com Deus, ele tinha vida com Deus. Igreja, nós precisamos de relacionamento com o Senhor. O Espírito Santo te chama nesse ano para uma intimidade maior. Faça um propósito maior de oração na tua vida particular, nas nossas alvoradas de oração, todo dia de manhã. Faça um projeto seu, da sua célula. A nossa sala de oração está funcionando, está à disposição dos líderes, dos membros da igreja. Agende um horário, venha com a sua célula, venha com a sua família, ficar orando aqui na nossa sala de oração, o dia e a hora que você quiser. Faça teu propósito de oração na tua casa, no teu quarto, no teu lugar secreto. Mas vida com Deus é fundamental. Irmãos, a vida do sonhador é tão importante para Deus, que em Joel capítulo 2, e depois no dia de Pentecostes, em Atos 2, a Bíblia diz que Deus derramou do seu Espírito sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. Quando aconteceu isso em Pentecostes, e uma multidão se reuniu para ver o que era aquilo, Pedro se levantou diante daquela multidão e começou a explicar, isto que aconteceu é o que foi dito pelo profeta Joel, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. No dia que eu preguei sobre isso, eu chamei os acima de 60 anos para orar aqui no altar, e os abaixo de 25 anos também. Aí alguém me falou, pastor, e quem está entre 25 e 60? Foi esquecido? Naquele dia nós não oramos por essas pessoas especificamente, mas Deus não se esqueceu, porque eu vejo que quando Deus fala, e os seus filhos e suas filhas profetizarão, Deus está falando de todo mundo.
Então levante sua mão e diga assim: eu não estou esquecido. Deus não se esquece de mim. Porque senão a gente lê o texto ali e fala assim: Deus está falando dos jovens ter visões, os velhos ter sonhos, e eu que tenho 30 anos, 40 anos. Não sou nem velho, nem jovenzinho. Deus não se esqueceu de você. Seus filhos e suas filhas profetizarão. Tem alguém aqui que é filho e filha? De mamando a caducando? Diga: eu sou filho de Deus. Aleluia. Então, as três coisas que Deus disse em Joel e foi confirmada no Novo Testamento, no dia de Pentecostes, tem a ver com sonhos. O que é profetizar? Seus filhos profetizarão. Profetizar é declarar antecipadamente o que você já está visualizando, o que você crê que Deus vai fazer. Você profetiza, você chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Quando Ezequiel estava diante de um vale de ossos secos, Deus falou para ele: profetiza sobre esses ossos, Ezequiel. E o profeta declarou: ossos secos, vivam. E a Bíblia diz que aqueles ossos secos reviveram, se juntaram, formaram um corpo, veio pele, veio nervos, e Deus falou de novo: Ezequiel, profetize ao Espírito que venha sobre estes mortos. Ezequiel profetizou de novo, e aconteceu o que ele falou, declarando antecipadamente, conforme a vontade de Deus. Profetizar tem a ver com viver e declarar o que você crê, o que você sonha, o que você sabe que Deus vai fazer, você começa a declarar antes, pela fé. Os jovens terão visões, os jovens e as pessoas também de qualquer idade, que são motivadas por sonhos, já tem uma motivação para avançar. Já está impulsionado e tem muitos sonhos para realizar. Quem aqui tem muitos sonhos para realizar? Especialmente jovens. Se você conversa com um jovem, jovem de verdade, não um jovem desanimado e já oprimido por Satanás, mas um jovem liberto por Jesus, ele tem sonhos. Eu quero fazer tal faculdade, me formar ter essa carreira profissional. Eu tenho sonho de casar, de ter uma família, de ter 2 filhos, 3 filhos. Quem é jovem solteiro aqui e sonha em casar? Deixa eu ver. Quem é jovem solteiro e quer casar? Mas tem umas mãos tão tímidas assim. Deus está fotografando para ver quem está com vontade mesmo. Qual jovem solteiro quer casar aqui? Vamos ver. Aí, e quem quer casar e quer ter um filho só? Jovem que quer casar e ter um filho. Ali. E quem quer ter 2 filhos quando casar? Ali. Quem quer ter 3 filhos quando casar? Vamos? Ali. Lenara, 3 filhos. Deus, mande um marido logo para Lenara. Você também? 3, 2. Quem quer casar e ter 4 filhos? Irmãos, eu tive 2. Tenho 2, né? Mas se pudesse voltar lá atrás, eu ia arrumar 3, 4. Porque filho cresce tão rápido. E aí segue a vida, a carreira, o ministério deles. E a gente vai ficando com vontade de ter mais filhos. Então, quero gerar filhos e filhas na fé, porque já passou o tempo de eu gerar filhos e filhas naturais. Mas se eu posso aconselhar você, arrume 3 filhos quando casar, 4 filhos, 5 filhos, e Deus vai te abençoar poderosamente. Compre uma van, porque não vai caber num carro comum, mas tenha uma família grande. Tenha uma família grande. É gostoso demais. Eu vou para Israel, geralmente, aí eu vejo as famílias lá, é uma escadinha, irmãos, e é tão bonito, 6, 7, 8 filhos eles têm, é uma escadinha, e é lindo isso. Antigamente as mulheres tinham 12 filhos, tinham 15 filhos, você conversa com as pessoas mais antigas, quantos irmãos você tem? Tenho 8 irmãos. Quem tem mais de 5 irmãos? Levante a mão. Mais de 5, olha só. Hoje em dia não se vê mais isso.
Então então jovens são essas pessoas que têm sonhos. Mas o que falta para os jovens na realização desses sonhos é ter visão. Deus está dizendo, você tem que visualizar e ter foco nessa visão, porque o grande problema de jovens é que tem sonhos em abundância, mas qualquer coisa distrai esse jovem e ele sai da direção do sonho e ele se envolve com coisas que não devia se envolver. O inimigo atrai a atenção dele e ele não vê o perigo no caminho e ele tropeça no caminho e aquele sonho é atrasado, é sepultado ou é destruído. Então tenha visão, esteja focado naquilo que Deus tem falado para você. E a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre o sonhador para que os velhos tenham sonhos. Aí Deus está falando com aqueles e aquelas, não importa a idade, porque pode ser já aos 30, aos 40, que a pessoa deixou de sonhar. Não tem mais expectativas. Eu já fiz muito, eu já conquistei muito, ou eu já fracassei muito, então eu desisto. Deus está falando conosco nesses dias, não desista, volte a sonhar, porque Deus é um Deus que dá sonhos e realiza sonhos abundantemente na nossa vida. Deus é um Deus sonhador. Quem sonhou com os céus e a terra que nós vivemos e vemos hoje? Quem sonhou com tudo isso? Quem já foi em algum lugar lindo? E ontem a gente estava num grupo de irmãos, numa confraternização do Casados para Sempre, de algumas turmas do Casados, não de todas. E aí um irmão disse assim, olha, eu tive o prazer, o privilégio de conhecer a cidade de Bonito no ano tal, e foi muito lindo, e tal, e é uma coisa de Deus, é algo tão extraordinário. Quem já viu coisas na natureza que você vê assim, é obra do Criador? Quem já viu? É coisa linda. Aí você para pensar, foi o Carlinhos que falou, né? Foi para Bonito. Eu falei, eu tenho vontade de ir lá, porque já ouvi falar que é muito lindo. Quem criou tudo isso, irmãos? Quem projetou, quem desenhou e falou, vai ser assim? E a hora que o Carlinhos e a Cristina forem lá, eles vão ficar babando, porque é coisa linda. Quem fez tudo isso? Quem sonhou com tudo isso? Quem criou essa pessoa linda, maravilhosa que está aí do teu lado? Olha para esse bonitão ou para essa bonitona que está aí do teu lado. Quem sonhou com essa pessoa? Com esse ser humano tão perfeito? Você começa a ler ou ver algumas séries de documentários sobre o corpo humano. Como é o cérebro, como é o coração, pulmão, o que tem no sangue, quantos ossos, as articulações, toda a criação do corpo humano. Quem projetou isso? Quem sonhou com esse ser tão lindo, tão completo, tão complexo, e às vezes tão complicado, que o tal do homem é complicado, não é? Se está calor, reclama, se está frio, reclama, se está chovendo, reclama, se está seca, reclama, se Deus faz isso, gosta por um tempo, depois já está insatisfeito. Eita, ser humano complicado. Mas quem criou, quem projetou, quem sonhou comigo e com você? Foi Deus. Quando Deus viu essa humanidade tão perdida, correndo atrás de coisas tão bobas, de pecados que só destroem, de ídolos que não são nada nesse mundo, quando Deus viu a humanidade se desviando, como ovelhas que não têm pastor, quem sonhou em resgatar essas pessoas e salvar a humanidade, trazendo-os para se tornar filhos de Deus? Quem sonhou em tornar uma criatura em um filho de Deus? Quem sonhou com isso? Foi Deus.
Deus sonhou em ter eu e você aqui nesse domingo e toda semana buscando, adorando e servindo o Senhor Jesus. Foi Deus que sonhou. E Deus sonhou tanto com a humanidade, crendo e tendo relacionamento com Ele. Então, irmãos, quem sonhou com tudo isso? Foi Deus. Deus sonhou com você. Deus sonha com a vida de cada um de nós. E para realizar, Deus sonha com a vida de cada um de nós. E para realizar esse sonho, Deus enviou o seu Filho amado e unigênito para morrer no nosso lugar. Jesus realizou o sonho do Pai. Porque o sonho de Deus está sendo filhos de Deus. O maior sonho de todos os tempos não foi o sonho de José. O maior sonho de todos os tempos e de toda a humanidade é o sonho de Deus em salvar a humanidade. Então eu volto a perguntar, quem é o maior sonhador na Bíblia? É José? Não. O maior sonhador é Deus. O maior sonho é o de Deus, e Ele sonhou em nos ver na presença dEle. E os sonhos de Deus para nós são tão gloriosos, que Ele não quer ver você doente. Por isso Jesus veio e levou sobre si as nossas enfermidades, e Deus sonha em ver você sarado, e Deus quer te dar saúde. Jesus Cristo te dá saúde, e eu sinto nesse momento, na palavra, Jesus Cristo curando enfermidades aqui, porque Deus não sonhou em ver um filho morrendo de uma doença, Deus não sonhou em ver uma pessoa moribunda, sofrendo aí numa dor insuportável, Deus sonhou com um corpo perfeito, Deus criou uma humanidade perfeita, à sua imagem e semelhança. Deus sonhou. Deus sonha com você. Deus não sonha em ver você doente, mas às vezes a falta de fé, a confiança em tantas coisas menos em Deus, coração desviado do Senhor, pessoas que não fazem o que Deus manda, agem de forma tão errada, atraem doença. Muitas pessoas atraem a doença. 80% das enfermidades físicas começam de problemas psicossomáticos. Fica irado facilmente, fica magoado com qualquer coisa, fica revoltado com qualquer coisa, fala o que não devia falar. E a Bíblia diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Está ficando doente porque está agindo fora dos princípios daquele que sonhou e projetou a tua vida. Mas Deus não quer a doença. Porque se Ele quisesse a doença, Ele não teria vindo ao mundo para levar sobre si todas as nossas doenças, como diz Isaías 53. Então, dá para perceber que é incoerente alguém pensar que é Deus que quer que a pessoa fique doente. Deus muitas vezes permite a doença para que algumas pessoas se voltem para Ele. Deus permite. Deus permite muitas vezes a doença para a pessoa vencer aquele orgulho, para a pessoa mudar de vida. Então Deus permite, está lá. Fica lá, a hora que ela se voltar para mim, de todo o coração, com toda a fé, acreditando no que eu fiz, eu vou sarar tudo e essa pessoa vai ser restaurada completamente. Deus sonha, Jesus está curando nesse momento. Se você está alinhando o seu coração com o coração de Deus, Ele está sarando doenças agora. Agora, você que estava sentindo uma dor quando chegou aqui, você vai sair daqui sem essa dor, porque Deus sonha com a tua cura completa.
Deus sonha. E aí, por isso que a Bíblia diz que, quando Ele trouxe de volta os cativos de Sião, Salmo 126, foi como um sonho. Porque viver a vontade de Deus é como viver um sonho. Você entrou aqui oprimido, aquele peso nos ombros, aquela opressão, você está saindo daqui leve, livre, liberto, abençoado. Por quê? Porque Jesus te libertou. E parece um sonho quando Deus age. Então Deus sonhou com a gente, Deus tem propósitos conosco, e Jesus Cristo sonhou junto com o Pai o sonho do Pai. Então eu posso dizer que o maior sonhador na Bíblia é Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Diga comigo, o Pai é sonhador. Diga comigo, Jesus é sonhador. Porque Jesus sonhou o mesmo sonho do Pai. Ele disse, eu e o Pai somos um. O sonho de Jesus era o mesmo do Pai. O sonho do Pai era o mesmo de Jesus. Deus sonhou com você. Jesus sonhou com você. O Espírito Santo compartilha, sendo Deus, do mesmo sonho do Pai e do Filho. O Espírito Santo é sonhador. Diga conosco, o Espírito Santo é sonhador. Quando Ele vem sobre nós, o que acontece? Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens têm visões. Os velhos têm sonhos. Porque o Espírito Santo se move e torna você um sonhador. Então, irmãos, eu quero concluir dizendo que Deus está levantando sonhadores nesse ano. Assim como o Pai é sonhador, assim como Jesus é sonhador, Deus está levantando sonhadores. Assim como o Espírito Santo é sonhador, Deus está levantando sonhadores e sonhadoras. Que no mais profundo sentido dessa palavra, não é aquele que corre atrás dos seus sonhos, o sonho do padeiro na sua cabeça, não. Mas é aquele que realiza os sonhos de Deus. E aquele que ajuda outros a realizar os seus sonhos. Aí eu volto para José e concluo falando de José, que realizou os sonhos de Deus na vida dele. Viu os sonhos de Deus realizados na vida dele. Esperou muito tempo, passou muitas lutas, mas sempre fiel e leal e agradecendo a Deus e cheio da presença de Deus. Mas viu os sonhos de Deus realizados na sua vida. Realizando o sonho dos outros. Primeiro ele realizou os sonhos de seu pai, cuidando bem das ovelhas. Depois realizou os sonhos de Potifar, que era o seu senhor no Egito. Depois realizando os sonhos do carcereiro, realizando e interpretando os sonhos do copeiro, do padeiro. E por fim, interpretando e cuidando do sonho de Faraó. Ele viu os seus sonhos sendo realizados. Aí você estuda a Bíblia e você observa que José, na Bíblia, ele é um tipo humano de Cristo no Antigo Testamento. Não era Cristo, mas ele é um tipo, uma pessoa que representa Cristo lá no Antigo Testamento. Tem algumas características na vida de José que representam Jesus, que mostram Jesus. Por exemplo, José era amado do pai, como Jesus ouviu a voz do pai dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. José foi vendido e traído pelos seus irmãos. Venderam José por 20 moedas de prata. Jesus foi vendido pelo seu discípulo e amigo Judas por 30 moedas de prata. E a diferença de moedas é para dizer que José não era Jesus. Jesus vale mais, porque Jesus é Deus, Jesus é o Senhor, Jesus é o único e unigênito Filho do Pai. Mas a mesma coisa aconteceu. José foi levado para o Egito. Jesus, quando nasceu, foi levado para o Egito.
José teve uma conduta irrepreensível em toda a sua vida. Jesus também nunca pecou, nunca houve e se achou uma falha ou um pecado em Jesus. José foi levado ao cargo de governador e recebeu toda a autoridade de Faraó. Jesus foi levado a assentar-se à direita de Deus Pai e recebeu toda a autoridade do Pai no céu e na terra. E nós poderíamos enumerar outras semelhanças que apontam que José simbolizava e era um tipo de Cristo no Antigo Testamento. E eu te convido a ficar em pé e ler comigo Gênesis capítulo 49. Gênesis 49, 22. Diz assim: José é uma árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. O significado da palavra árvore aqui no original hebraico é ramo. E a maioria das traduções bíblicas traduzem: José é um ramo frutífero. Um ramo frutífero. O que Deus quer nos dizer, e nós lemos no início dessa mensagem, João 15, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, Ele corta. Mas se dá fruto, Ele poda para dar mais fruto ainda. E Jesus continuou dizendo: eu sou a videira e vocês são os ramos. Diga comigo: Jesus é a videira e eu sou um ramo. Nós somos um galho, um ramo dessa videira. José era um ramo da videira. Quando a gente olha para homens na Bíblia, o maior sonhador foi José. Mas quando a gente olha para todos na Bíblia, o maior sonhador foi Deus. Deus é maior. E José, o homem sonhador na Bíblia, nada mais era do que um ramo frutífero. E todo ramo tem que estar junto à videira, porque todo sonho tem que ter a ver com Jesus Cristo, que é a videira verdadeira. Onde está Jesus em seus sonhos? Nós somos um ramo desta videira, um ramo frutífero, chamado para dar muitos frutos. E quem permanece na videira, que é Jesus Cristo, esse vai dar muitos frutos e vai viver a vontade perfeita de Deus. Eu concluo dizendo para você que José era um sonhador, porque ele era um ramo da videira. E aquele que é um ramo da videira verdadeira é um sonhador. E vai dar muitos frutos, porque a videira não para de produzir frutos e sonhos na nossa vida. Feche os teus olhos. Coloque a mão à altura do seu coração e creia que Deus te chamou para ser um sonhador. Deus está levantando sonhadores nesse ano, mas sonhadores são ramos frutíferos da videira, dispostos a realizar os sonhos do Pai e a viver o que Deus tem para você. Com as mãos à altura do seu coração, comece a orar, comece a falar: Deus, eu sou um sonhador.